Terrante Responde começando aqui mais um sábado cheio de perguntas e respostas, porque você sabe, esse programa aqui você faz um monte de perguntas e aí eu respondo no próximo sábado. Então hoje a gente está respondendo as perguntas que aconteceram durante essa semana, desde o último programa de sábado até hoje. Então hoje, né, que na verdade estou gravando um pouquinho antes, né, não dá para gravar no sábado para ir ao ar no sábado mesmo. Então hoje aqui tem um monte de pergunta e eu vou responder para vocês. Tem muita pergunta interessante, tem muita história para contar e eu acho que vocês vão gostar. Bom, antes que a gente comece por aqui, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal. Deixe sua curtida também. Cara, aonde você vai ter um canal onde tira todas as suas dúvidas sobre esse hobby? Não tem! Não tem, ainda mais em português. Não tem, cara. Deixa seu comentário também, ou sua pergunta para o próximo programa. E também mostre esse vídeo para os seus amigos. E também se torne um membro do canal do Terranted por R$5. Você ajuda o Terranted e ainda você consegue fazer algumas compras muito legais de coleções que eu adquiri recentemente. E você com certeza vai querer ter algumas dessas miniaturas na sua coleção. Então vamos para as perguntas de hoje. O Dias3859, ele é membro aqui do canal e ele tá sempre fazendo perguntas por aqui. Obrigado, cara. Ele tá perguntando se a Hot Wheels já lançou a miniatura do carro Citroën Karin 1980 na escala 1:64. Sei que outras marcas já fabricaram mesmo. Obrigado. Bom, eu até sei, né, por que você está fazendo essa pergunta, porque tem enrolado pelas redes sociais aí um vídeo sobre esse carro conceito da Citroën, né, que foi feito lá na década de 80 e ele era bastante futurista, né? Mas como quase tudo que vem da Citroën é meio esquisito, né? Obviamente não foi produzido, né, de uma escala assim. Mas a Hot Wheels não fez nada desse tipo, até porque é um carro francês, né, não tem muito a ver com os Estados Unidos naquela época, que eles estavam mais focados em carros americanos mesmo. Mas existem aí réplicas em outras escalas desse carro. Mas é um carro bem esquisito mesmo. O José Maria dos Santos Júnior, ele tá feliz aqui porque a pergunta dele foi capa do último programa, né? Mas, cara, obrigado você por ter participado e peço desculpas porque eu fiz uma barbeiragem aqui geográfica, né? Eu falei que Porto Velho era em Roraima e não em Rondônia. Então, cara, desculpa por esse erro grotesco aí, eu prometo que eu vou estudar um pouco mais de geografia. Mas aí na geografia você está perguntando aqui onde e quantas são as fábricas de Hot Wheels. Tem minis da Tailândia, Indonésia e, claro, Malásia. O que cada uma delas fabrica. Pode falar também das fábricas Matchbox, por gentileza? Sim, né? Na Malásia você tem duas fábricas de Hot Wheels que ficam ambas na península de Penang. E elas fazem todas as miniaturas básicas, né, da Hot Wheels, inclusive séries básicas especiais, mas lá é um pouco dividido entre as duas fábricas, né? Tem algumas que fazem as miniaturas de séries básicas especiais e a outra, que eu acredito que seja maior, ela faz os Hot Wheels mais básicos da linha básica. Aí você vai ter a fábrica da Tailândia, né, que você tem lá a fábrica da Matchbox, da onde saem todos os carros da Matchbox. E você também tem os carros premium da Hot Wheels, que são da série Car Culture, Boulevard, Entertainment. Todos esses carros eles saem também ali da Tailândia, né? No passado eles até fabricavam carros diferentes, coisas diferentes, mas hoje é isso que eles estão fabricando. E na Indonésia, que é a fábrica mais recente, é uma fábrica que se especializou em fazer packs de 5 carros e outras miniaturas básicas. Então você pode até ver que em alguns carros que são de packs de 5 carros, eles têm um molde um pouco diferente do molde que sai da linha básica, então porque eles são de fábricas diferentes. E tem ainda a fábrica da China, que é especializada em fazer os carros do Redline Club, da série Elite 64, e também dos carros 1:43, também eles estão fazendo lá, e também eles têm feito os carros de convenções também, são feitos por lá. Então são basicamente essas fábricas, mas no passado eles já fabricaram em outras fábricas também, na Índia, no México, então tem uma história grande aí por trás disso. O Antônio 8870, ele está aqui me perguntando, né, falando que a Hot Wheels estava trabalhando no molde do Veyron, da Bugatti Veyron para a linha básica, mas até agora nada. Saiu apenas em alguma série Premium ou ainda vai sair? Não, na verdade nunca saiu em série Premium, ele saiu, eles remodelaram, né, o molde da Bugatti Veyron. Na verdade não fez uma remodelagem. Aquele que a gente tinha uns 20 anos atrás, ele era um carro que foi feito em cima do conceito da Bugatti Veyron. Então era do protótipo do carro real, né? Era uma réplica do carro real. E agora, mais recentemente, eles fizeram uma réplica do carro de produção
que esse sim, né, ele saiu em 2 séries básicas especiais até agora. Numa que se chama Um Quarto de Milha Finals e também na série Fast and Furious básica. Ele saiu só nessas 2 séries, mas vamos ver, em breve ele deve aparecer também na série básica, né? Não sei se em 2024, mas em algum momento ele aparece por aí. E ele também está perguntando que em meados dos anos de 2007, a Shell fez uma promoção com a Ferrari e lançou uma série com 6 modelos na escala 1:38 de plástico, com fricção e som de motor que era ativado sempre que o carrinho era puxado para andar. Tenho 3 dessa coleção, desde que a série saiu, mas nunca soube qual era o fabricante, visto que ele não era identificado na parte de baixo do carro e pelas fotos que achei, nem mesmo na caixa. Tinha devia ser coisa pequena em alguns anúncios de vendas em sites tipo eBay divulgam como Hot Wheels. Se era Hot Wheels mesmo, né, eles trabalharam com miniaturas de plástico ou terceirizou a licença para algum outro fabricante que fazia miniaturas em plástico. A gente não tem muitos detalhes disso, né, mas provavelmente nessa época a Hot Wheels tinha licença para fazer carros na escala 1:64 e em outras escalas também, de metal, né? Então não sei se eles tinham essa licença para fazer de plástico também da Ferrari. Mas pode ter acontecido deles terem sublicenciado aí para alguma outra fábrica, alguma coisa assim. Não me parece ser da Mattel. Se é da Mattel, eles fizeram de algum outro jeito, mas eu também não tenho certeza de qual foi o fabricante dessa série. Né? Isso daí é uma dúvida que muita gente tem. Se alguém souber a resposta, por favor, deixa aqui embaixo para colaborar aí com a pergunta do Antônio. O Gustavo Zanicotti, não sei se eu falei o seu nome certo, ele está perguntando sobre o contrato da Hot Wheels com a Liberty Walk, não tenho mais visto novidades. Sabe de alguma coisa? Vim para Curitiba algum dia, aqui também tem bastante maluco para você fazer suas palestras. Vou sim, cara, só me convidar, só fazer um evento aí, me convidar, me chama no Instagram, a gente conversa aí, eu te falo o que eu preciso para chegar até Curitiba, vai ser um grande prazer. Eu já tenho viagens marcadas aí até o final desse ano, mas dá para colocar alguma coisa nesse ano ou no próximo, vamos combinar. Mas assim, não sei, me parece que essa licença está ativa, inclusive recentemente, agora está chegando nas lojas lá nos Estados Unidos, né? Está aparecendo e em alguns lugares do mundo, esse conjunto da série Team Transport, que é de Fast and Furious, com um Nissan Skyline da Liberty Walk, né, com o body kit da Liberty Walk. Esse carro não apareceu no filme, nenhum filme do Fast and Furious. Também não existe nenhum carro da Liberty Walk com essa decoração, mas a Hot Wheels fez essa viagem usando o body kit da Liberty Walk. Então a gente não sabe, provavelmente continua ativo e a gente deve ver alguma coisa rolando em 2024. Vamos esperar para ver. O JB Coleções, ele sempre perguntando por aqui, ele está perguntando, na sua opinião, qual o limite de volume de itens mais apropriado ou adequado para uma coleção? Cara, não sou eu que vou falar isso, né? Sim, uma coleção, ela existe a partir do momento que você tem 2 do mesmo tema, né? Ou 2 da mesma coisa. Então, a partir daí é uma coleção. Mas quem sou eu para dizer? Tem gente que eu conheço que tem 50, 60 mil miniaturas, tem gente que tem 100 miniaturas, são coleções. Vai depender aí do colecionador, se ele está feliz com isso, se ele acha que é legal ou não, se traz prazer para ele. Eu não sou ninguém para dizer se um número é baixo ou alto para uma coleção. Ele também está perguntando se eu acredito que essa valorização das miniaturas se sustentará, ou já estamos vivendo um esgotamento dessa prática e, consequentemente, teremos uma readequação nos preços. A gente já falou bastante disso daqui, a gente já falou muito sobre esse tema, mas eu acho que assim, está chegando num ponto em que essa supervalorização das miniaturas está afastando muita gente desse hobby, também tem encalhado muita gente, assim, muita gente comprou um monte de miniatura para ficar milionário com elas e está vendo que a realidade não é bem assim. Então, em algum momento, essa bolha vai começar a estourar ou murchar, né? E aí é possível que a gente veja uma readequação mesmo, como você perguntou, dos preços e da situação, né? Por isso que eu sempre bato aqui na tecla de que a gente tem que ter prazer com as nossas coleções, focar na beleza das miniaturas, nas histórias, porque é isso que vai prevalecer no final das contas. E qual o melhor? Um Hot Wheels Elite ou Mini GT? Ou um equivalente na mesma faixa de preços sem ser Hot Wheels? De novo, não sei, vai do gosto de cada um, né? Hot Wheels Elite, para um Hot Wheels, ele é bem mais detalhado, né? Bem melhor do que um Hot Wheels, mas ele custa caro, né? Ele custa $20 para você comprar, mais as taxas para você trazer para cá, né? $30 para chegar aqui no Brasil, então ele fica muito caro
e não sei se vale a pena. Mini GT é mais fácil da gente conseguir, né? Tem uma facilidade um pouco melhor e tem agradado bastante. Mas aí vai de cada colecionador, né? Se eu morasse nos Estados Unidos, talvez acharia salgado $20 uma miniatura dessa, quando eu poderia comprar um Mini GT por $10. Mas vai aí da marca e do conceito e da vontade de cada colecionador. O Gustavo Guerra, ele está perguntando aqui duas perguntas, né? Ele gostaria de saber sobre o No Matter What, se ele deixou de ser fabricado por ser muito maior que os outros carrinhos e custar mais caro. Então, o No Matter What, ele é um carro que teve uma vida muito curta na Hot Wheels, né? Ele foi produzido entre 2002 e 2006. Foi desenhado pelo Mark Jones, um dos maiores talentos lá da Hot Wheels, e ele era baseado numa ideia, né, de você pegar a Chevy Nomad, né, que é uma perua clássica da história do automobilismo, e fazer uns traços mais futuristas com ele. E a grande sacada desse carro ficava com o nome dele, né, porque era um trocadilho entre o nome do carro, né, o Chevy Nomad, com a expressão em inglês no matter what, né, que significa não importa o que, né? Tipo, não importa o que, eu vou fazer tal coisa, né? Então ficou um jogo aí de palavras por conta disso. Mas parece que ele não fez muito sucesso. Ele era maiorzinho e tudo. Eu acho que ele não fez muito sucesso e a Hot Wheels tirou ele do caminho bem rápido. Ele gostaria de saber também sobre as minis promocionais, como do McDonald's e ovos de Páscoa. A qualidade deles caiu muito. Antigamente o McDonald's distribuía miniaturas com carroceria de metal e as recentes são todas de plástico. Sabe dizer se em outros lugares do mundo também é assim agora? O McLanche Feliz é até compreensível, mas em um ovo de Páscoa caro como são, poderia ser um pouco melhor a miniatura. Pois é, tudo no final do dia é tudo sobre economia, tudo sobre gastos de dinheiro, né? Então, ninguém, assim, o brinde, na verdade, se eu puder dar um brinde mais barato possível, eu vou dar, né? Então, Hot Wheels e McDonald's têm uma parceria muito grande. No passado, eles tinham realmente miniaturas muito interessantes que são bem colecionáveis, mas isso ficou superado, né? Já não é mais assim, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Se eu não me engano, a Dole tem umas promoções aí lá no Japão, com McDonald's e alguma coisa nos Estados Unidos, mas não tem mais. E com ovo de Páscoa também é uma coisa que o mais barato possível e poder vender o ovo de Páscoa o mais caro possível, melhor. Tem algumas limitações, né? Se você for colocar um carro com metal dentro de um ovo de Páscoa, talvez fique mais pesado, eu não sei, né? Alguma coisa desse tipo, mas no final das contas é economia de dinheiro mesmo. O Eugênio Rock Jr., ele está perguntando por que alguns colecionadores reclamam de cartela curta se a mini que está dentro é a mesma da cartela longa e no fim jogam a cartela fora. Cara, assim, né, algumas pessoas colecionam cartelas, né? Colecionam os carros nas embalagens, até porque as embalagens contam uma história, né? Eu mesmo gosto, né? Eu tenho vários carros que têm embalagem e eu não pretendo tirar. Então é mais por aí, né? E tem essas variações de cartela, né? Na cartela curta, a arte da cartela não fica tão legal quanto na cartela longa. Então deve ser mais ou menos por isso, mas eu não vejo muita gente reclamando não, né? O Jefferson sempre perguntando por aqui, ele está perguntando por que as Ferraris da Maisto Burago não vingaram. Nem em outros países parece que o pessoal não gostou. Até mesmo no YouTube internacional tem poucos vídeos mostrando sobre. A Hot Wheels ajudava a alavancar a Ferrari nas miniaturas. Desde que a Maisto pegou a licença da Ferrari, né, muita gente tem reclamado da qualidade, das rodinhas, de tudo. Tem alguns modelos que são até interessantes, mas perdeu-se muito assim, do colecionável nas mãos da Maisto. Eu não vejo pessoas colecionando carros da Maisto, da Ferrari, como a Hot Wheels, por exemplo, né? Então isso perdeu bastante, né? A Maisto não tem uma coisa assim a marca tão presente quanto da Hot Wheels, né? A Hot Wheels é uma marca imensa, uma marca que está presente em produtos, em muitas coisas por aí. Você tem legiões de colecionadores, a Maisto já não tem. Então eu acho que isso foi um dos fatores aí para não ter feito muito sucesso. E ele está perguntando também por que a Peugeot é tão pouco aclamada no mundo do diecast. Não é só no mundo do diecast, é no mundo inteiro, no mundo real, na verdade, porque afinal de contas
Peugeot não é uma marca muito legal, né? Você vê, se você assistia os programas do Top Gear, por exemplo, você via o pessoal do Top Gear sempre tirando sarro da Peugeot, né? Porque realmente lá na Europa não é uma marca que gostam muito, é uma marca que é meio de carro assim descartável, por conta da qualidade dele, por conta do desempenho dele e tudo mais, né? Então, mesmo se você rodar pela Europa, você não vai encontrar muitos carros Peugeot assim. Não é um carro que faz muito sucesso por lá, né? Você tem outras marcas que são mais desejadas do que Peugeot. A gente tem aqui no Brasil, né? A gente teve fábrica e tudo, não sei se ainda tem, mas também quem teve um Peugeot como eu não tem boas lembranças de Peugeot. Então, até por isso, né, assim, a Hot Wheels não tem muito disso, porque, afinal de contas, é uma marca americana e tudo mais. Então, você não tem esse apelo para os americanos, a marca Peugeot. Eles têm feito, eles vão fazer ainda algumas coisas, em breve vai sair algumas coisas aí da Peugeot, da Hot Wheels, mas carros históricos, né, mas não os carros mais recentes. Isso fica meio de lado, mas você vai encontrar algumas coisas da Peugeot, por exemplo, da Majorette, por exemplo, de outras marcas europeias aí, você vai encontrar alguma coisa da Peugeot sim. O Vitor Gomes, ele está perguntando aqui se eu posso falar sobre o GRX54. Olha, por esse código que você me deu, é o código que está embaixo da base de um carro chamado The Vancinator, que é um carro mais ou menos recente, ele foi lançado em 2019 pela Hot Wheels, e ele tem esse nome porque o designer que fez ele é um cara chamado Dwayne Vance, e até por isso que o nome é The Vancinator, né? Porque é uma brincadeira com o nome dele. Mas é um carro que não tem muita coisa legal, assim, porque afinal de contas ele é muito baixo, né, para as pistas da Hot Wheels, então se você vai brincar com ele num loop, ele vai raspar e ele não vai ter um desempenho legal. Então, não sei se esse carro tem uma vida muito longa na Hot Wheels, não. O Patrick Mello, que é membro do canal e sempre fazendo perguntas por aqui, ajudando a responder perguntas também, obrigado, cara. Ele tá falando de uma miniatura que ele contou história no privado, né, pra mim, né, uma história longa aí, e ele tá perguntando se alguma história semelhante de fiasco famoso por parte da Hot Wheels e de outras marcas. Bom, ele realmente me mandou uma mensagem longa aí falando sobre um carrinho, né, da Atômica, que é o Toyota Avensis, que é um carro que não fez muito sucesso, porque ele tinha uma proporção menor, né? Ele saiu de fábrica já com um tamanho menor, e também a suspensão dele estava errada, não é um carro que fez muito sucesso, então ele foi colocado nas lojas e foi tirado das lojas muito rapidamente. No mesmo ano, a Atômica encerrou a produção dele e foi um fracasso, e os poucos que foram produzidos, eles tiveram uma produção baixa, né, claro, e eles se tornaram mais raros porque existem poucos deles no mundo, né? Então é uma história bem interessante. Agora, na Hot Wheels tem várias histórias, né? Eu não saberia aqui enumerar todas elas, mas uma que eu lembro recentemente que a Hot Wheels fez, né? Acho que foi em 2012, se eu não me engano, 2011, 2010, alguma coisa assim. A réplica de um carro, né? O C4 Rally, o Citroën C4 Rally, que é um carro que a gente até viu aqui nas ruas do Brasil, né, eles estavam nessa época procurando carros internacionais aí para agradar vários países, e eles fizeram esse carro, mas aí deu algum rolo com a PSA, né, com a dona da Citroën, com licenciamento, e eles tiveram que parar e eles tiveram que recolher muitas miniaturas que estavam indo para as lojas. Então, até por um tempo, ficou assim uma conversa, né, de que esse carro ia se tornar raro, porque foram poucos para as lojas, né? Mas logo depois eles conseguiram dar um jeito com a Citroën e aí eles conseguiram liberar mais alguns carros, mas mesmo assim esse carro não teve uma vida longa, né? Ele ficou poucos anos em produção, ele saiu muito pouco, vou deixar até um link aqui do Hot Wheels Wiki que mostra todas as variações desse carro, e ele deveria ter duas versões dele na série Speed Machines da Hot Wheels. Ele teve uma que foi para as lojas, e ele teria uma segunda, né, que você está vendo aí na tela, que foi produzida, que chegou a ir assim até o final da produção, mas não pôde ser entregue para as lojas. Então, eu não sei se foram destruídas ou não, mas a gente tem fotos aí do protótipo que não foi para as lojas. Era até um carro legalzinho, até uma pintura legal, mas infelizmente não foi para as lojas. Mas assim, com certeza tem várias outras histórias aí, não só da Hot Wheels, como de outros fabricantes que são meio malucas aí. Eu não saberia te dizer todas agora, mas pesquisando um pouquinho eu consigo te explicar um pouco melhor.
O Ron PDF, ele também sempre fazendo perguntas por aqui, ele está dizendo que nos anos 80 os carrinhos vinham dentro de caixa de acrílico e com espuma embaixo. Não sei se era Hot Wheels ou Majorette ou Rei. Você sabe qual era? E por que será que hoje em dia não se comercializa mais desse jeito? Olha, você está falando de carrinhos que eram, na verdade, da Chuco, que eram fabricados aqui no Brasil pelas miniaturas, pelos brinquedos Rei, né? E realmente eles vinham numa caixinha de acrílico com uma espuminha embaixo. Não só isso, né? Mas com um papel, né? Com um catálogozinho aí mostrando todos os carros dessa série. Era bem legal, bem interessante. Já fiz várias matérias aqui sobre esses carros também, então dá para dar uma olhada aí. Eu vou deixar uma sugestão de vídeo onde eu mostro um pouco mais sobre eles. E assim, BR Classics são carros que vêm hoje numa caixinha de acrílico, né? M2 também, né, alguns da M2 vêm assim, também Tarmac Works, também vários outros fabricantes de miniaturas premium. Não vem assim miniaturas mais básicas da Hot Wheels, por exemplo, porque por conta de custo, né? E por conta de você colocar nas lojas, né? Ocupa muito mais espaço, uma cartela, né? Desse jeito. Então, a Hot Wheels tem essa coisa de colocar em gancheiras, né? Então, para eles é mais fácil, mais barato colocar numa cartela com um blister. Então, mais ou menos por conta de custos mesmo, né? Mas igual aquela época não vai ter mesmo. O Eleandro de Freitas Silva, ele está perguntando por que muita gente não fala sobre a M2 Machines. Como não, cara? Eu falo pra caramba deles, eu não falo tanto aqui no canal, porque só quando tem alguma novidade muito relevante, mas lá no blog do Terrantes tem várias matérias, muitas matérias, desde que eles começaram, né? Desde, sei lá, 2009 que eu comecei o blog, eu faço matéria de quase tudo que sai deles. Então eles me mandam os releases do que eles estão lançando e eu coloco as fotos por lá para todo mundo poder ter um guia. Então eu vou deixar aqui embaixo um link pro blog do Terrantes para você ver todas as matérias que eu já falei sobre M2 e você pode continuar olhando lá todo dia que você vai ver bastante matéria sobre M2. Mas como eles não tem tanta novidade assim rapidamente, né? Eles não são tão ágeis como a Hot Wheels para fazer tanta novidade, então não tem tantas novidades interessantes para mostrar por aqui. Mas sempre que possível eu falo sobre M2 sim. O Júnior Fernandes também, sempre participando por aqui, ele está perguntando sobre o XR3 da BR Classics, que eu comentei, mas se tem previsão de datas, né, de ir para as lojas. Para as lojas não, né, para o site da BR Classics, que lá eles vendem quase que exclusivamente os modelos da BR Classics. Mas não, né, isso daí é uma coisa que quando eu estive lá na Minimundi, lá em Belo Horizonte, né, eu falei com o pessoal de lá e eles falaram que um dos carros que eles estão pensando em fazer é o XR3, mas isso depende de várias coisas, do molde, de como que eles vão fazer e tudo mais. Isso daí é uma coisa, um plano para ficar para 2024, final de 2024, algo assim, né, porque depende de todo um desenvolvimento para eles poderem fazer essas miniaturas e vamos ver se eles vão fazer mesmo, né? Eu espero que sim, porque eu adorava esse carro. O Juliano Ribeiro, ele está perguntando se eu pretendo fazer mais alguma Mini para venda, assim como trouxe o Golf MK4. Comprei um com você e simplesmente me apaixonei pelos detalhes da Mini. Pois é, eu tenho contato lá na China, que a gente troca muita informação e tal, e de vez em quando aparece alguma oportunidade para eu pegar alguma miniatura exclusiva, né, que está sendo fabricada lá na China e importar aqui para o Brasil. Então eu tenho já um grupo, né, fiz um grupo no WhatsApp de pré-vendas, né, onde eu tenho vendido algumas miniaturas em pré-venda e se você não está lá, entra lá, me chama porque você deveria estar lá. Eu te mandei mensagem para você entrar nesse grupo. Mas por lá eu faço várias vendas e tem dado bastante certo, sim. Então, assim, quando eu vou vender alguma miniatura que não esteja já esgotada, alguma coisa assim, eu anuncio aqui também no canal do Terranted para todo mundo saber e também lá no Instagram. Então, sempre estou anunciando se vai ter algumas miniaturas e vem coisas legais por aí em breve. O Evandro Cordeiro, ele está perguntando para comentar sobre os Monster Trucks, principalmente as combis. Pois é, essa série de Monster Trucks da Hot Wheels é bem interessante porque começou isso porque eles tinham a licença do Monster Jam, que é a categoria de esportes lá nos Estados Unidos, que tem aqueles Monster Trucks, né, que competem, que tem corridas dentro de estádios e toda aquela coisa. Chegou até algumas corridas dessa aqui no Brasil e tudo mais. Mas eles perderam essa licença para uma empresa canadense chamada Spin Circle, alguma coisa assim, não lembro mais o nome,
que esses sim estão produzindo os carros da série Monster Jam, tem aqui no Brasil à venda inclusive, e a Hot Wheels, como já tinha todo o maquinário para fazer essas miniaturas, são pneus especiais, são estruturas especiais, então eles continuaram a fazer, mas eles tiveram a brilhante ideia de usar carros que existem na linha básica Hot Wheels ou de outras séries também, e colocar como Monster Truck. Então você encontra vários carros Batmóvel, Nissan Skyline, Twin Mill, vários carros que eram originalmente Hot Wheels e agora hoje estão na série Monster Truck. Uma ideia bem legal, tem feito bastante sucesso, e tem também a Drag Bus, né, que é um carro que já fez muito sucesso nas séries da Hot Wheels e hoje também virou um Monster Truck, né, tem vários deles, já saíram várias versões dele e é bem legal, né, tem várias coisas de Drag Bus aí para você se divertir, para você colocar na sua coleção. O Fernando, ele tá perguntando se já teve Hot Wheels submarino civil, que a gente chamava aqui de civil, né? Da série Viagem ao Fundo do Mar. Não, da Hot Wheels não tem de outras fabricantes, né? Não na escala 1 para 64, mas você vai encontrar inclusive de plastimodelismo, mas da Hot Wheels não tem. O Seaman Real, não sei se falei certo também. Por que na escala 1 para 43, mesmo nas marcas premium, não encontramos partes móveis? Porque assim, quem coleciona miniaturas maiores, né, em escalas maiores, a escala 1 para 43 é a escala mais básica, né, mais assim, barata. E depois vem a escala 1 para 64, que é meio assim, brinquedo, né, para quem coleciona 1 para 18, 1 para 24 e tudo mais. Então a escala 1 para 43 ela foi feita já pensando em ser uma escala barata, né, e até por isso não tem muitas partes móveis, ninguém nunca se preocupou muito com isso. Então, se encontra vez ou outra alguma coisa assim, mas muito raro se encontrar com partes móveis, mas é bem por isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma informação com relação a isso, deixa um comentário aqui embaixo também. O Francisco Sereste, ele também, membro aqui do canal, sempre participando, obrigado, cara, pelo apoio. Ele tá falando para eu falar um pouco da coleção de ônibus de brinquedos reis, especialmente os O303, que lembram muito os O370 da Mercedes-Benz do Brasil. Tem muito pouca informação sobre os brinquedos rei, né, sobre um catálogo, assim, do que eles fizeram e tudo, mas eram ônibus, né, provavelmente com um molde aí que vinha de outro país. Esses ônibus eles eram bem populares lá na Ásia, por exemplo, então provavelmente alguma marca que fez por lá, e aqui eles colocaram várias decorações, inclusive de linhas, né, que existiam mesmo aqui no Brasil, e se tornou um ônibus, um brinquedo bem legal, né, inclusive ele tem as portas que abrem, tudo, é bem legalzinho, e ficou, né, muita gente gosta desses ônibus, mas a gente não tem muito histórico, a gente não tem muita assim, coisa para mostrar disso, porque realmente tem muito pouca documentação sobre brinquedos rei e também da Embrima e coisas desse tipo. E ele também está fazendo uma pergunta aqui que ele fez lá no podcast do Ranel, e vai repetir. Quais foram a melhor e a pior publicação do blog, na sua opinião? Cara, assim, de forma geral, né, as melhores publicações são aquelas que dão mais audiência, né? Então, sempre que eu falo de um lote novo, lá no blog, assim, tem muito acesso, porque todo mundo usa as fotos de lá meio como para catalogar, para saber o que vai vir e tudo mais, né? Então, essas publicações são sempre muito populares. Aqui no YouTube também, né? Sempre que eu falo desses lotes novos, sempre que eu falo de alguma novidade, sempre também dá uma audiência muito boa. Agora, as piores publicações lá no blog, assim, são, infelizmente, quando eu mostro alguma miniatura muito legal, mas que não é Hot Wheels, e isso acontece aqui também no canal do YouTube, isso, putz, assim, é um fracasso, né? Pode ser uma miniatura linda, mas audiência super baixa, né? Porque as pessoas querem mesmo saber de Hot Wheels. E também, vez ou outra, eu cometo erros, né? Cometo falhas, e eu me arrependo muito de ter feito algumas publicações. Depois eu me desculpo, ou então apago, ou corrijo, alguma coisa assim. Mas acontece, né? Pô, 15 anos aí de blog, algumas vezes acontecem. E eu lembro também de um vídeo que eu fiz aqui, que não é que foi um fracasso, mas ele foi muito ruim, assim, pra mim, porque foi bem na semana que minha mãe morreu e eu precisava colocar vídeo no ar e tudo. E eu lembro que eu fiz um vídeo e eu tava meio mal ainda, noites mal dormidas e tudo. E eu fiz um vídeo, assim, muito lento, né? Falando muito lentamente. Eu tive que acelerar o vídeo para conseguir ficar um vídeo não muito grande, porque ficou um vídeo horrível e tudo mais, né? Então, tenho péssimas lembranças desse vídeo também. O Luiz Carlos Dias, também sempre participando por aqui, ele está perguntando até que quantidade de tiragem podemos considerar as miniaturas raras.
Isso vai muito, assim, não é só tiragem, né? Tem muito de como que foi vendido, como que foi distribuído essas miniaturas, esses itens todos, né? Então, várias coisas contam, né? Então, algumas miniaturas até tiveram uma tiragem boa, mas foram restritas a um evento fechado, por exemplo. Por exemplo, acontece lá todo ano nos Estados Unidos um evento, né, uma Toy Fair, né, dentro da sede da Mattel, onde são distribuídas miniaturas que até tem uma tiragem boa, mas são dadas apenas para os participantes que são executivos do Walmart, do Target, de coisas desse tipo. Então, esses caras geralmente levam para casa essas miniaturas e não revendem. Então, é difícil de encontrar, né? Então, tem várias situações aí que são difíceis da gente ver. Algumas miniaturas do RLC, no passado, elas eram produzidas em 10 mil unidades, em 5 mil unidades. Essa daqui foi produzida em 15 mil unidades, mas muitas delas não são carros assim que foram muito populares, né? Então, se tiveram uma tiragem baixa e também não era muito popular, então ninguém está nem aí para ele, nem se pensa que é uma miniatura rara ou não. Então, são várias coisinhas aí que interferem na raridade de um modelo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado para não cair no conto de muita gente que fala, não, essa miniatura é rara, vale milhões. Não, calma, não é bem assim, não é tudo raro, não. O NASCAR Diecast Brasil, ele está perguntando quanto que custa um molde de Hot Wheels ou de outras marcas. A gente não sabe, né? Essa daí é uma informação que a gente não tem, né? O Mattel, obviamente, não vai contar esse segredo, essa informação dela, então a gente não tem essa informação. Mas, recentemente, né, eu estive olhando de perto aí sobre o desenvolvimento de um projeto com miniaturas premium e a gente viu que um molde para miniatura premium ele custa aí em torno de uns 50, 60, 70 mil dólares, né? Então é por isso que essas miniaturas são mais caras, porque envolvem várias peças e aí você tem que ter uma tiragem grande para você diluir o custo desse molde, né? Então por isso que essas miniaturas custam um pouco mais caro. Agora da Hot Wheels não, né? Eles são moldes aí que envolvem 4 peças, né? Então, com certeza mais barato e eles já têm uma produção lá de moldes bem grande, então eles fazem isso, o custo deve ser bem menor. O Paulo Magalhães, lá de Portugal, ele é membro aqui do canal e sempre fazendo pergunta, não fala em um programa, ele sempre está fazendo perguntas. Ele está perguntando se o Corvette que saiu em comemoração dos 59 anos e 60 anos da Barbie são idênticos aos do filme. Não sei, não assisti o filme. Quem assistiu pode responder por mim aqui, mas esses carros eles são Corvettes mais modernos, né? Então o do filme, que até onde eu sei, é um Corvette dos anos 50. Então, sim, esses daí que saíram mais recentemente, comemorando 59 e 60 anos da Barbie, eles são Corvettes mais recentes, não são iguais, pelo menos esses dos anos 50. E ele está perguntando aqui sobre a série Connect Cars da Hot Wheels. É uma série que saiu em 2009, bem interessante da Hot Wheels, porque eles fizeram um carro para cada estado americano, né? São 50 estados americanos, e mais um para Washington DC, que é a capital americana. Então você precisava comprar os 50 carros para aí você pegar o recibo de todos, ou sei lá, o código de todos, mandar pelo correio, e eles te mandavam uma chave Tahoe relativa ao estado, ao distrito de Washington DC, né? E bem interessante porque vinham os carros eles foram escolhidos a dedo para simbolizar cada estado, né? Ter a ver com cada estado, e eles vinham com uma caixinha que você ia unindo essas caixinhas, e aí quando você unia todos, você montava a bandeira dos Estados Unidos, e eles colocaram também essa série, né, de 1 até 50, relativo aí aos estados que foram se juntando à União. Então todos eles também têm uma ordem bem interessante, e o mais engraçado é que alguns desses carros eles não cabiam nessas caixinhas, ficavam meio tortos, né, uma coisa bem esquisita. E como essa série ela vendeu assim, não foi tão popular, alguns desses carros se tornaram bastante raros, né, bastante difíceis de serem encontrados, porque já no final dessa série, Walmart, Target, Toys R Us, eles não estavam comprando tanto essa série da Mattel, então eles foram menos produzidos. Então alguns desses carros são bem difíceis de serem encontrados.
E ele está perguntando também se existe algum Team Transport com a temática do Knight Rider, da Super Máquina, né? Não existe oficialmente. O que você deve ter visto é alguma customização, alguma coisa assim. Ele não existe. O Vanderlei Leite, também sempre participando por aqui, ele está dizendo que ele começou agora, né, nesse mundo desse hobby, e encontrou uma miniatura dos anos 2000 do ano 2004, que tem um botão debaixo dela e eu imagino que acenda umas luzes debaixo. Gostaria de mais informações sobre ela. A miniatura é Made for NCD Corp, Made in China, TKH 2004, da Mattel. Sim, é de uma época, né, que a Mattel fazia algumas miniaturas bem interessantes, alguns brinquedos bem interessantes em parceria com o McDonald's. E a gente até, né, no programa anterior tinha gente perguntando sobre essas miniaturas, né, que tinha uma luz embaixo. Então é disso daí, né, de uma promoção com o McDonald's que existia nessa época e a Mattel fazia essas miniaturas, né, bem interessante, né, você ter encontrado. É uma peça, né, que simboliza uma parte da história da Mattel. E o Gabriel Ribeiro Monteiro, também sempre perguntando por aqui, né, mais recentemente, ele está dizendo que ele comprou um Porsche Carrera branco da Hot Wheels e percebi que ele só tem retrovisor de um lado. Eu procurei outros nas lojas e percebi que todos são assim. Será que foi erro de design? Não, esse Porsche ele era assim mesmo, né? Não é erro, ele era assim mesmo. Ele só tinha retrovisor de um lado. E isso era uma coisa meio comum, inclusive aqui no Brasil. Eu lembro que nos anos 80, por exemplo, não era obrigatório você ter retrovisor dos dois lados. Olha que absurdo, né? A legislação nossa era mega ultrapassada. Na Europa também ficou assim por um bom tempo. Então não era obrigatório você ter retrovisor dos dois lados. E só quando se tornou obrigatório, aí sim as empresas, os fabricantes começaram a colocar retrovisores dos dois lados, né? Só assim. Mas muitos carros eles saíram dessa forma, mas não está errado não esse Porsche. Fica tranquilo que não é um erro não. Bom, e essas foram as perguntas de hoje, né? Muita coisa interessante aqui, muitas histórias interessantes. E agora eu fico esperando as suas perguntas para o programa da próxima semana. A gente se vê por lá, mas tem muita coisa durante essa semana que você vai adorar. Fica por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!